Boa tarde, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos começar com história, tá bom? Página 159. Quando vocês vão abrindo aí o livro na página 159, vamos relembrar um pouquinho que a gente viu na aula anterior? Então, nós vimos na aula anterior de história sobre a navegação, né? Então, os europeus saíram lá da Europa, né? O continente europeu. Iam pelo mar para buscar especiarias, né? A gente até preencheu na página 155, né? O país de origem dessas especiarias, né? A gente pintou no mapinha aqui os países, né? Colocou os nomes dos países e pintou. Então, os europeus saíam, né? Em navegações, em barcos, né? Chamados de caravelas, para buscar essas especiarias em outros lugares, né, em outros continentes, certo? Depois a gente viu também sobre os cartógrafos, né, que são os artistas dos mapas, né, a cartografia, né, os cartógrafos, eles estudam os mapas, eles constituem os mapas, eles fazem os mapas. E nós vimos sobre a evolução da tecnologia náutica, então nós vimos alguns instrumentos utilizados na navegação, a gente preencheu uma tabelinha também com a função desses instrumentos, né? E agora, na página 159, nós vamos ver um pouquinho sobre. Sim, a Terra é redonda. A Terra é redonda, pessoal? Ou ela é retinha? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura com a tia Mira. Por muito tempo, navegadores se recusavam a afastar-se das costas conhecidas, pois tinham medo de ser atacados por monstros marinhos e temiam cair em um penhasco, pois acreditavam que a Terra era plana. Então, eles acreditavam que a Terra era assim, gente, ó. Então, se o barquinho deles, né, fosse navegando, eles achavam que quando chegasse aqui, ó, o barquinho deles ia cair, porque eles acreditavam, né, que a Terra era plana, né, era retinha. Então, eles achavam que se eles fossem navegando muito, o barco deles ia despencar, né? Tem até aí uma imagem do barquinho caindo num monstro. Então, eles acreditavam que havia monstros nos mares, né? Isso acabaria no século XV, né? Com as grandes navegações e o maior desenvolvimento dos conhecimentos náuticos, né? Então, até o século XV, eles acreditavam que a Terra era plana, que eles iam cair num penhasco. E a partir daí, com as grandes navegações, quando eles foram conhecendo mais, né, o planeta, né, conhecendo o nosso mundo, eles começaram a ver que não era bem assim. Então, esse próximo parágrafo aí, né, a gente leu, isso acabaria no século XV com as grandes navegações e o maior desenvolvimento dos conhecimentos náuticos. Tá? Agora vocês vão grifar para mim alguns navegadores até o final do parágrafo. Então, eu vou ler com vocês vão grifar, tá bom? Alguns navegadores passaram a se aventurar cada vez mais longe das costas. E um dos mais famosos a efetuar uma viagem com base na ideia de que a Terra era redonda foi Cristóvão Colombo. Então, vocês vão grifar de alguns navegadores até Cristóvão Colombo. Então, todo mundo achava que a Terra era plana. E Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda. Então, olha lá o nosso globo. Ele já achava que a Terra era assim. Então, ele queria cada vez descobrir mais, né? Então, aqui tem os continentes, o continente americano, o continente europeu, africano. Então, ele acreditava que a Terra não era plana, e sim redonda, né? Foi a primeira pessoa a acreditar nisso, foi Cristóvão Colombo. Então, ele é muito importante para a nossa história. Próximo parágrafo. A partir dessa premissa, né, a partir disso, dele acreditar que a Terra era redonda, Cristóvão Colombo embarcou rumo às Índias e, após alguns meses de viagem, avistou quais terras? Acreditando estar nas Índias, ele chamou de índio os homens e as mulheres que habitavam a região. Estabeleceram-se os primeiros contatos entre os povos, entre os europeus e os povos que viviam neste continente. Então, ele saiu lá da Europa, né? Ele saiu da Europa e ele queria ir para as Índias, né? E ele chegou em uma terra. Será que realmente ele chegou nas Índias? Né? Então, a gente vai continuar lendo aí para a gente saber mais um pouquinho.
Aí tem uma estátua, gente, a fotinha de uma estátua. Então, Cristóvão Colombo, um dos principais navegadores do século XV, responsável pela chegada dos europeus na América. Então, olha lá, o último parágrafo aí, acompanha comigo. Colombo abasteceu suas embarcações e retornou para a Europa, sempre acreditando que havia chegado às Índias. Então, ele saiu da Europa querendo ir até as Índias e ele chegou em uma terra e ele achava que ali eram as Índias. Posteriormente, então depois, em 1503, Américo Vespúcio fez a rota de Colombo e confirmou que se tratava de um novo continente, a qual, em sua homenagem, recebeu o nome de América. Então, vamos entender. Cristóvão Colombo saiu lá da Europa querendo chegar às Índias. Então, ele foi lá navegando, né? E ele chegou em uma terra. E ali ele acreditou que eram as Índias. Então, ele viu um monte de pessoas e deu o nome de índios, né? E uns anos depois, um tempo depois, um outro navegador chamado Américo Vespúcio, ele fez o mesmo caminho que o Colombo, que o Cristóvão Colombo. Só que ele descobriu que, na verdade, o Cristóvão Colombo não tinha chegado às Índias, ele tinha chegado em um novo continente. Então, Colombo, há uns anos atrás, antes de Américo Vespúcio, chegou em um continente novo, só que ele acreditava que eram as Índias, né? Então, quando Américo Vespúcio descobriu isso, né, ele acabou dando o nome, né, e acabou chamando esse novo continente de América, né, em homenagem a ele, homenagem ao Américo, né? Então, o que Colombo fez foi, na verdade, descobrir um novo continente, só que ele não sabia que era um novo continente, ele acreditava que eram as Índias, né? Então, só alguns anos depois que Américo Vespúcio descobriu que, na verdade, né, o Cristóvão Colombo tinha chegado num novo continente, que passou a chamar-se América, certo? Então, Colombo não chegou nas Índias, ele chegou primeiro, né? Ele chegou no continente americano, sem saber que era um novo continente, né? Ok?